O tema do FOP Conhecimento de hoje é História. A história atlântica pode ser vista como uma forma de abordagem da história moderna. Partindo de uma lógica transnacional, seu propósito é estudar as convergências e os conflitos, as resistências e as negociações entre as várias culturas na América, Europa e África, desde a Era das Navegações até o desmoronamento do mundo colonial no século XIX. Para entender melhor sobre este tema e como ele pode alterar a percepção que temos sobre a história do Brasil, o FOP Conhecimento convidou o professor do curso de História, Luiz Estevam Fernandes, para nos apresentar sua pesquisa. A história atlântica, ela é uma forma de abordagem da história moderna, da primeira modernidade, ou seja, do período que vai entre o final do século XV até o século XVIII, que é o período que engloba as navegações, o período que fala das colonizações, da Reforma Protestante, até o período do Iluminismo e das independências, em especial das revoluções de independência. Esse é o período chamado Primeira Modernidade, com a qual a história atlântica trabalha. Qual é a distinção, qual é a divisão que é feita em relação a outras abordagens? Numa abordagem mais tradicional, normalmente se pensa a história nacional de um lugar. Então a história da França no período das navegações, por exemplo. Ou a história da Espanha ou do Império Espanhol, a história de Portugal e do Império Português. A abordagem, ela não é a única a fazer isso, mas a abordagem da história atlântica tenta pensar esses impérios numa lógica transnacional. Por quê? Porque primeiro essas nações simplesmente não existiam como forma de abordagem de época, como vocabulário de época. As pessoas não se entendiam fazendo parte de países como nós entendemos a constituição dos países hoje, ou seja, com constituições ou coisas. Elas se sentem súditos de um rei, elas se sentem de denominações religiosas diferentes, se sentem protestantes, católicas, podem até se sentir espanhóis ou franceses ou portugueses, mas certamente não como a gente entende espanhol, português ou francês hoje, né? Então a história atlântica tenta fazer a união entre os três continentes, que ocorre a partir das navegações, por isso a periodização, entre a América, Europa e África, para pensar as relações entre esses três continentes, muito mais do que a especificidade de cada um deles. A ideia é pensar coisas que se formam em comum, e com isso entender coisas que não são muito caras, até os dias de hoje, como por exemplo o fato do Brasil, pegando o exemplo do Brasil, ter a presença de vários povos diferentes retrospectos. E ao mesmo tempo ser um país absolutamente católico até muito recentemente, né? Então é possível entender isso por uma lógica atlântica, ou seja, pensando o Oceano Atlântico como união desses três continentes. O Brasil tem tradição de fazer isso há um bom tempo. Se a gente pensar ali nos anos 50, nos 60 e 70, já tem gente fazendo a história da relação de Brasil e Portugal, por exemplo. Mas a ideia é ir além e pensar o Brasil não apenas como uma colônia. Estou pensando o Brasil apenas como exemplo. Eu poderia pensar o México, poderia pensar qualquer outro lugar, os Estados Unidos ou qualquer país da Europa ou da África. Mas para além das histórias nacionais, insisto. No Brasil, o Brasil não era apenas uma colônia de Portugal que servia de envio de gêneros de primeira necessidade e importava manufaturas, como se quis em uma determinada historiografia e se defendeu durante um certo tempo. Mas pelo contrário, havia aqui pessoas de todo quanto era lugar do mundo, nessa época, os estudos mostram isso, e também presença de brasileiros na Ásia, na África e outras coisas. Coisas que, se a gente pensar o Brasil apenas como uma colônia e Portugal apenas como sua metrópole, não são absolutamente factíveis quando você vai ao documento, quando você vai às fontes. Então a história atlântica tem essa função de despertar o mundo, não apenas para o local, né, para a história do local, mas também para uma história maior. E essa variação de escalas, essa ideia de você ver a história, no primeiro momento, como se você estivesse vendo por uma luneta. Então você vê um macro processo acontecendo numa escala atlântica, oceânica, gigantesca. E ao mesmo tempo variar a escala, como se você estivesse colocando a história num microscópio, e aí tentando entender uma ilha no Caribe, enquanto você tem o período maior, enquanto você tem geograficamente uma noção maior, essa variação de escalas é importante. Porque eu descubro coisas que na realidade aconteciam apenas naquela ilha do Caribe e processos que acontecem naquela ilha, mas que são muito maiores e estão num escopo muito mais transnacional. Para entender esse princípio de variação de escala, o exemplo que a gente pode dar, que não é um exemplo histórico, mas é fácil de entender, é o exemplo do oceano
e de uma gota do oceano. Se eu penso o oceano mesmo, se eu estivesse pensando o Oceano Atlântico, eu vou enxergar dentro do oceano macro, uma visão macro, eu vou enxergar cardumes de peixe, correntes oceânicas, baleias, enfim, uma fauna, flora e posições geográficas muito específicas. Agora, se eu pego uma gota desse oceano e ponho no microscópio, eu não vou enxergar dentro dessa gota o microcosmo, quer dizer, como se fosse o macrocosmo reduzido numa escala micro. Pelo contrário, eu vou enxergar toda uma série de outras formas de vida, micróbios, algas e sei lá, o que vai ter dentro de uma gota do oceano. Mas certamente eu não vou ver cardumes de peixe e uma série de coisas. Logo naquela ilha do Caribe, ou no Brasil, ou em qualquer outro local do mundo atlântico, se eu focasse, eu vou ter uma determinada realidade, que é local, específica. E ao mesmo tempo, se eu trocar esse foco, eu vou enxergar uma realidade muito maior de processos que são mais estudados e mais conhecidos pela historiografia tradicional. Para se aprofundar mais sobre este tema, confira a bibliografia indicada.